E aí pessoal, tudo beleza? Hoje com vocês, professor Yuri, professor de Física aqui da plataforma Não Perca a Cabeça. E hoje com vocês aí, aula 9. E a gente vai discutir um pouquinho agora sobre a introdução das leis de Newton. Vamos entender, depois que a gente estudou agora aqueles contextos de mecânica, entrando agora no contexto de mecânica clássica, já estudamos a relação existente do movimento uniforme, movimento variado. Na aula passada discutimos um pouco sobre a relação do movimento circular. Agora a gente vai entender um pouquinho mais como, lembra lá nos inícios que a gente falava que a gente estava estudando os corpos em movimento e a gente não importava como esse movimento acontecia, a gente apenas analisava aquele corpo em movimento e principalmente isso dentro de uma janela de tempo ou de uma janela de espaço aí, dependendo do tipo de movimento que estava sendo realizado. Então agora, entendendo essa situação e aplicando os conceitos que a gente já analisou em movimento uniformemente variado, importante lembrar aí agora, para todos os contextos que a gente trabalhar nas leis de Newton, a gente vai trabalhar com movimento variado, certo? E vocês vão entender por que dessa situação. Então a gente vai ter o que aí? Agora a introdução de por que aquele movimento acontece. A gente vai entender que só existem duas maneiras que um corpo pode estar em uma relação cinética. Ou ele está parado ou ele está em movimento. E essa relação entre parado e movimento, ou repouso e movimento, a gente vai entender que a gente vai precisar de uma força para ser quem vai mudar esse conceito aí. Essa relação de um corpo de maneira parada ou de um corpo em relação em movimento, certo? Então vai ser importante a gente entender esse contexto e principalmente as leis de Newton ajudam a explicar isso. Então, vamos começar aí, pessoal. Vamos entender um pouquinho então sobre a primeira lei de Newton, certo? O conceito básico que a gente tem a entender como que um corpo pode estar. A gente vai ter na relação da primeira lei, ela é o chamado do princípio da inércia dos corpos. Inércia, pessoal, essa palavra é muito importante, porque aí, como a gente já viu lá nas nossas primeiras aulas, um ponto de referencial inercial, uma relação que a gente tem como parâmetro para a gente poder analisar uma situação. E a inércia, o princípio da inércia, ele é a tendência de um corpo a permanecer em um estado. Estado, exatamente os dois estados que eu falei, ou ele se mantém em movimento, ou ele se manter em repouso. Então a inércia é a tendência dele manter num desses dois estados, que ele esteja parado ou que ele esteja em movimento. E para eu trocar exatamente de um estado para o outro, eu tenho que aplicar uma força. Se eu tenho um corpo que está parado e eu quero que ele fique em movimento, eu preciso aplicar uma força sobre ele. E se ele está em movimento e eu quero que ele fique parado, em repouso, eu preciso aplicar uma força também sobre ele, só que na direção contrária do deslocamento. Lembra lá das relações vetoriais que a gente discutiu naquela parte de cinemática vetorial? Importantíssimo você voltar lá e lembrar como que funciona essa relação de vetores, principalmente sobre a resultante de vetores que a gente já discutiu lá. Beleza, então vamos dar sequência aí. Então, no princípio da inércia, a gente tem o enunciado geral da inércia. A gente fala que um corpo que está parado, ele tende a ficar parado, ou que está em repouso, ele tende a ficar em repouso. E se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento, até que uma força mude isso. Então esse é o enunciado geral dessa lei, um conceito muito importante para a gente entender um pouco mais dos fenômenos que acontecem no nosso mundo e no nosso universo. Lembrando o nosso universo macroscópico, onde as leis newtonianas que a gente vai estudar aí regem sobre tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, certo? Então é muito importante a gente lembrar disso, porque quando a gente vai no final das nossas aulas, quando a gente entrar lá na relação de física moderna e toda essa parte, a gente vai ver que para situações microscópicas ou muito pequenas ou muito rápidas, as leis newtonianas elas já não conseguem responder mais nossas dúvidas. Mas isso vamos deixar para o final, né? Então, pessoal, o importante da gente lembrar aqui sobre o conceito de inércia é que o quê? Se tiver em equilíbrio entre forças, então a gente vai entender um pouco mais no conceito de força lá na segunda lei, mas o equilíbrio entre forças, então o equilíbrio é o quê? Quando tiver uma força aplicada para um lado e quando tiver uma força aplicada para o outro lado e elas tiverem a mesma intensidade, o mesmo módulo. Falei em módulo, lembra do quê? Módulo, sentido e direção. Então a gente sabe que a força é uma grandeza vetorial. Então para eu conseguir aplicar força sobre uma situação, eu tenho que aplicar sobre aquele objeto a direção,
um sentido e principalmente uma quantidade de força, que isso a gente chama de módulo, lembrando que o módulo é para nós, a quantidade é o tamanho que aquele vetor tem, o valor matemático que uma fórmula fornece para a gente. Então, um corpo, a gente tem, é uma maneira de dizer muito importante aí que o quê? Você precisa fazer muita força para fazer um corpo muito pesado entrar em movimento. E você faz por pouca força para fazer um corpo leve entrar em movimento. Então você tem essas duas relações. Quanto mais massa você vai ter naquela situação, mais força você precisa fazer. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma coisa em repouso e quer fazer força sobre ela, você tem que aplicar uma quantidade de força para vencer outros tipos de forças que a gente tem naquela situação, que a gente vai ver agora dando sequência. Exatamente, não existe apenas um tipo de força. Há vários tipos de forças, cada uma trabalhando de uma certa situação, sendo aplicadas em um certo tipo de situação. E essas forças são muito importantes para a gente compreender como que o sistema se comporta. Então, se eu tenho que a força é uma grandeza vetorial, todas as forças aplicadas dentro de um sistema, elas também são grandezas vetoriais. Então, a gente vai ter que considerar entre elas a direção, o módulo e o sentido para a gente poder interpretar, ok? Mas o importante que a gente vai ter é o quê? Vamos pegar um exemplo fácil aí. Para você conseguir fazer algo ficar em repouso ou ficar em movimento depois de um tempo, você tem que ver a relação inercial dele, a quantidade de inércia. Então, quanto mais massa um corpo tem, mais inércia ele tem. Se mais inércia ele tem, eu preciso aplicar mais força para trocar o estado cinético dele, de repouso para movimento ou de movimento para repouso, dependendo do tipo de coisa que a gente está analisando aí. Um exemplo fácil, bem clássico. Um motor de um caminhão tem que ser muito forte para conseguir fazer um caminhão que tem uma massa muito grande, que pode carregar uma grande quantidade de massa, conseguir entrar em movimento. Mas se esse caminhão estiver em um plano inclinado, no sentido de uma descida, os freios dele também precisam fazer uma força enorme sobre todo esse sistema para conseguir fazer ele parar ou diminuir a velocidade. Exatamente para esse contexto, porque ele tem uma massa, uma relação inercial muito grande. Então, quanto maior a inércia, maior a força para eu conseguir trocar de estado. Uma relação simples entre equilíbrio de forças aí, vem comigo. Então, eu tenho uma caixa, uma pequena caixa, onde dentro dessa caixa eu vou aplicar uma certa força para um lado. Então, meu vetor força está para essa direção e esse sentido. E o valor dessa força, vamos chamar ela de força 1, certo? Ela é no valor de 20 newtons. A gente já chega nessa definição já, que a gente vai ver ali no princípio da dinâmica. E no sentido contrário, a gente vai ter também uma força, entendeu? O sentido contrário da primeira força, uma força 2 no valor de 20 newtons também. Então, dentro dessa relação, dentro dessa interação entre essas duas forças, eu vou ter uma resultante. E a resultante das forças, por estarem em direções contrárias, em sentidos contrários, aliás, é uma subtração entre essas duas forças, certo? Uma relação vetorial simples que a gente tem. Lembrando, importantíssimo, eu vou frisar isso várias vezes durante a aula. A força é uma grandeza vetorial, então a gente tem que estar ligado nessa relação. Então, minha força resultante vai ser a força 1 menos a força 2. Isso vai dar um equilíbrio de forças, onde a resultante de força sobre aquela situação é zero. E se a resultante de força é igual a zero, aquilo está parado, aquilo está em repouso. Ele não vai nem para um lado e nem para o outro, certo? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, como que a gente está nessa situação. Beleza, então, primeira lei, tá ok? Principais definições, anotaram aí? Qualquer dúvida, coloca aí na caixa de comentários, vem falar com a gente nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, a gente tá lá para tirar a dúvida de vocês. Vamos interagir, vamos conversar. Beleza, então, primeira lei ficou ok? Vamos para a segunda lei então, pessoal. A segunda lei de Newton, ela já trabalha um pouquinho diferente aí essa relação. Do que a gente estava falando como algo pode ficar em movimento ou ficar parado, agora a gente tem a relação do princípio da dinâmica na segunda lei de Newton. E a dinâmica dos corpos é algo especial, é algo interessante, porque exatamente a gente vai trabalhar com esse contexto do que vai tornar algo mais inercial ou menos inercial, mas como também a quantidade, como que eu posso quantitizar, quando eu posso arrumar um valor para essa quantidade de força necessária para aquela situação. Então vamos aí, exemplo, pessoal, eu tenho um corpo, uma caixa de massa M, eu quero acelerar ela. Lembra a aceleração, a relação lá de movimento variado? Lembra lá, a aceleração é variação de velocidade por variação de
Tempo, certo, pessoal? Lá naquela situaçãozinha clássica ou qualquer outro tipo de aceleração que você conseguir definir, que seja por função da posição no movimento variado ou que seja por equação de Torricelli. Então, importante aí só você ficar um pouco esperto sobre essa situação. Então, se um corpo possui uma certa massa e eu quero acelerar ele a uma certa... se eu quero movimentar ele a uma certa aceleração, então o produto entre a massa e o vetor aceleração me dá o vetor força. Então a gente chega na definição clássica da segunda lei. Essa aqui é chamada a segunda lei de Newton. Se existe uma força, ela é igual a massa vezes a aceleração que eu quero aplicar no sistema. E a direção e o sentido da aceleração é o que vai definir o sentido e a direção dessa força. Então a gente tem uma relação de proporcionalidade, que a gente já conversou nas primeiras aulas também, que tanto a aceleração quanto a massa são diretamente proporcionais à força. O que isso quer dizer? Se a massa é muito alta, ou se eu quero acelerar aquele corpo a uma alta aceleração, eu vou ter que aplicar uma grande força sobre ele. Beleza? Discutindo um pouco mais sobre essa fórmula, então. O que a gente vai ter aqui? Massa, ela tem que estar em quilogramas, certo? Regra, ela tem que estar em quilogramas, e a nossa aceleração, como sempre, em metros por segundo ao quadrado. São as duas definições que a gente vai ter. Então, o que a gente teria? Se fosse para definir essa relaçãozinha, eu teria que a unidade de força do nosso vetor força, ela é o quê? Ela é quilograma metro por segundo ao quadrado. Mas só que essa definição aqui, a gente não costuma usar tanto ela. Ela foi dada em homenagem a essa relaçãozinha ao próprio Newton que desenvolveu essa lei. Então a gente mede força em Newton, certo, pessoal? Que é a letra N maiúscula aí que a gente tem nessa situação. Beleza? Ok, então no princípio da dinâmica, exatamente, a massa ela vai ser relativa a exatamente a inércia que a gente vai ter no corpo, como eu acabei de mostrar para vocês. E essa resultante de forças que a gente vai analisar é o que vai fazer a diferença de como se a gente vai somar, vai subtrair e vai organizar, então, essa relaçãozinha. Então, discutindo isso rapidamente aqui, a gente abre um tópico aqui que chama resultante das forças, certo? E na resultante das forças, a gente vai analisar uma outra situação que deixa certas regrinhas, que deixa a situação um pouco mais fácil da gente compreender. Porque se a gente trabalha ela como uma grandeza vetorial, então todas as regras que a gente aplica para um vetor, a gente pode aplicar para elas. Exemplo, exatamente o sentido que a gente vai ter para essa relação vetorial. Aqui, alguns exemplos aqui dos vetores força que a gente pode ter, das situações que um vetor força pode ter. Certo? Então, observem aqui. Se eu tenho os vetores para a mesma direção, não importa se é para a direita ou para a esquerda, eu vou somar essa relação vetorial. As forças são somadas. Se eu estou para o mesmo sentido, mas só que agora no sentido contrário do de cima, eu continuo somando, porque o importante é as duas forças estarem para o mesmo sentido. Mas se elas estiverem para sentidos contrários, eu vou ter uma subtração, e isso mesmo vale para essa relaçãozinha aqui. Eu vou ter uma subtração também. Certo, pessoal? Então a relação sobre a resultante das forças é bem simples, não tem muito segredo. É só uma relação de aplicação e de entendimento. Vamos para um exemplo rapidinho sobre isso? Então, beleza aí? Com o poder mágico da edição, a gente vai dar uma cortada aqui e já volta com a lousa nova. Voltando então, pessoal, com lousa pronta, vamos fazer uma pequena aplicação agora aí desse conceito que a gente estava de inércia, com esse conceito do princípio da dinâmica aí. Vamos pensar na relação mais fácil aplicada entre resultante de forças. Todos vocês conhecem aquela brincadeira que a gente fazia, chama cabo de força ou cabo de guerra, que fica um grupo de pessoas de um lado e um grupo de pessoas para o outro lado. Vocês já devem conhecer essa aí, certo? Então, qual que é o princípio básico? A gente tem pessoas de um lado, todas elas puxam para um mesmo sentido, pessoas do outro lado puxando exatamente para o sentido contrário daquelas outras primeiras que a gente estava analisando, e elas fazem força no sentido contrário para tentar, o grupo que tiver uma força resultante maior, consegue arrastar o outro. Então vamos fazer um cálculo aqui. Vocês concordam comigo que essas três pessoas estão puxando para o mesmo lado? Então o vetor de forças dela é para essa direção? Então a resultante das forças entre elas vai ser o quê? Uma somatória
de todas as forças. Então, se um faz 10 de força, o outro faz 10, o outro faz 10, então a gente tem uma resultante aí de 30 de força, ok? Então a força resultante, vamos chamar essa de força resultante 2, né? Vamos chamar outra lá de 1, essa aqui a gente chama de 2, que então dá 30 newtons de resultante aqui, ok? Desse outro lado aqui, a gente tem um pessoal um pouco mais forte. A gente tem um que faz 10, um que faz 20 e um que faz 30. Então vamos analisar isso aí. Então eles estão puxando para o mesmo lado, importantíssimo a gente lembrar disso aí. Então a força resultante entre eles é o quê? É uma força de 30 mais uma força de 20 mais uma força de 10. E isso resulta em 20 mais 30 mais 10 em 60 newtons de força. Entendeu? Então, um lado faz 30 e o outro lado faz 60. Então, só de analisar isso, a gente já sabe para que direção que isso vai. Mas, para terminar, para eu definir a resultante agora, analisando este lado, vai como força 1 e esse lado como força 2, a gente tem a resultante geral desse sistema, onde essa força resultante, agora elas estão para direções opostas, para sentidos opostos. É importante lembrar que a força resultante geral é a força resultante 1 menos a força resultante 2. Exatamente esse sinal de negativo é para um tá puxando nesse sentido, o outro para esse sentido, um para a direita e o outro para a esquerda. Então a minha força resultante vai ser quem? 60 menos 30, que vai dar uma força resultante para a gente de 30 newtons, certo? E se eu analisasse no sentido contrário, essa aqui com uma força 1 e essa aqui com uma força 2, eu teria um valor resultante de menos 30 newtons. E aí, estaria errado ou estaria certo? Pessoal, uma regra importante quando a gente discute sobre força é que não existe força negativa. Não tem como eu fazer uma relação negativa de força. Porque é importante a gente interpretar a força como uma grandeza vetorial. E se o sinal dela é negativo, isso indica que o quê? Exatamente isso. Ela indica que ela está para a direção contrária do que a gente está analisando, do sentido que a gente adotou como referencial. Então, se ela é negativa, eu estava adotando a direita como base, ela deu negativa, então quer dizer que aquela força está para a esquerda. Mas como eu adotei a esquerda como a minha principal e a direita como a minha contrária, ela deu esse valor positivo. Então, ela está de acordo com a direção que eu tive como inercial, ali, como a gente fala, referencial inercial. Certo? Então, se eu sei que essa força é de 30 newtons, se eu consigo descobrir a massa desses garotos, eu consigo determinar até a aceleração que eles sofrem nesse sistema. Isso aí é muito importante para a gente trabalhar com certos tipos de situações. Já já a gente trabalha sobre elas. A gente vai ver agora, então, a terceira lei de Newton para finalizar esse tópico aqui. E a terceira lei, ela vai conversar, ela vai trazer para a gente sobre a ação e a reação dos corpos. Todo mundo já deve ter escutado isso em algum momento da vida. Para toda ação existe uma reação. Na mecânica clássica, na mecânica newtoniana, isto é uma lei fundamental para a gente entender o que está acontecendo nos mais diversos tipos de interações mecânicas que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho um ímã e uma barra de ferro, você vai ver que os dois vão se atrair. A gente imagina sobre esse ponto de vista que os dois vão se atrair. Mas espera aí. Será que a barra de ferro que atrai o ímã, se é o ímã que atrai a barra de ferro, como que a gente vai ter essa relação? Então a gente sabe que um ferro, uma barra de ferro, ela é simplesmente um material ferromagnético, né? Então ele tem interações magnéticas, mas o importante é lembrar que o ímã é um material, além de muitas das vezes ferromagnético também, mas magnetizado. Então a ação é o ímã, ele tem essa força magnética, esse campo magnético ao redor dele. E a reação é exatamente a força que esse campo magnético atrai a barra de ferro. Por exemplo, uma coisa importante também quando a gente vai discutir sobre o simples ato da gente pular, a gente tem que ter uma aplicação de forças. E quando a gente pula, a gente tem que aplicar força para onde? Então, é importante lembrar que quando a gente pula, a gente aplica força para baixo e não para cima. A força sendo aplicada para baixo, a gente tem um gatilho sobre o par ação e reação desse sistema. O sistema você com a superfície que você está aplicando. Então vai ver quem tem mais inércia e dentro dessa relação inercial você vai ter uma direção que vai ser aplicada essa força. Então se você aplica força para baixo para pular, a força que você está aplicando consegue empurrar todo o chão para baixo?
Não, como não consegue, a força é aplicada no sentido contrário, então você vai para cima. A mesma relação quando a gente anda. O simples fato da ação da gente andar, a gente tem como reação o quê? O movimento para frente. Mas a força aplicada para você andar é uma força aplicada para trás. Você já deve ter percebido, principalmente quando você vai em alguma praia ou em algum terreno de terra ou areia, que quando você anda, você joga areia ou terra para trás. Exatamente, porque a força aplicada pelo seu pé faz força para trás. Pelo atrito que existe, que é um tipo de força que a gente vai discutir agora na próxima aula, que é um tipo de força também, esse atrito que a gente vai ter também vai liberar um gatilho de ação e reação. Como você não consegue se movimentar, você não consegue arrastar o mundo para trás, você vai para frente, dando a relação do par ação e reação dos corpos. O que é importante lembrar é que a força de ação ela é igual à força de reação, certo? Uma relação muito importante que a gente tem aí. Os pares dela, eles têm força de mesma intensidade, mas direção contrárias. Então, se eu tenho um aplicado para essa ação, a outra na reação é exatamente no sentido contrário. E isso a gente consegue aplicar para os mais diversos tipos de situação. Pensa na relação se você dá um soco na parede. O que acontece? Isso, sua mão provavelmente vai machucar, se não quebrar a sua mão. Porque quando você soca uma superfície, você está aplicando força em uma direção sobre ela. Exatamente. Aí quando você aplica a força, vai rolar o gatilho. Você tem força suficiente para fazer a parede entrar em movimento? Então, quando você não consegue, aquela energia que não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada em outro tipo de energia, ela tem que ir para algum lugar. E ela vai para onde? No sentido contrário, ela volta para sua mão e sua mão se machuca. Pensa agora, vamos pegar um exemplo do herói Hulk. Ele dá um soco numa parede. O que acontece? Por a força dele ser extrema, ser muito alta, ele consegue quebrar essa relação inercial da parede e consegue fazer aquilo entrar em movimento rachando a parede. Um outro exemplo clássico que a gente tem de um par ação e reação é um garoto que chuta, um jogador que chuta uma bola. A bola cheia de ar. Então, quando você aplica força no sistema perna, pé sobre a bola, então a força sua é aplicada e a bola entra em movimento por ela ter uma relação inercial, uma massa pequena comparada à força que você está aplicando. Mas e se você trocar o ar da bola por areia? O que acontece com a bola? A massa fica alta e como a gente viu lá na primeira lei, com uma massa muito alta, o que acontece com a inércia do corpo? Aumenta também. Então, dentro dessa relação inercial da massa, então quando você aplica a força por um chute, vai rolar, vai entrar um gatilho exatamente dessa ação e da reação. A força ela não vai conseguir virar totalmente o movimento pela inércia da bola ser muito alta. E essa força tem que ir para algum lugar. Para onde que ela vai? Ela volta para o seu pé e quando você chuta uma bola de areia, provavelmente você pode quebrar o pé. Então não façam isso em casa, criança. Apenas uma relação, um exemplo aí que a gente tem, por favor. Mas para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo nessa relação entre ação e reação dos corpos. Então, pessoal, ficou claro isso aí? Uma outra coisa importante para lembrar. A força de ação e reação acontece em dois corpos distintos. Ela é a interação entre esses dois corpos e sempre em pares. Sempre ação com reação, ação com reação. O exemplo, para uma ave voar, a ação é ela bater as asas e a reação é ela levantar voo. Numa relação, vamos dizer, numa sinuca, a ação de uma bola bater na outra com a reação da bola que você chocou contra, ela entrar em movimento. Então, uma coisa importante, não existe um par ação-reação com duas ações ou com duas reações. É sempre um tem que ser ação e o outro tem que ser reação. Beleza? Então, pessoal, finalizamos aqui essa aula. Próxima aula aí, as interações agora com as leis de Newton. Eu espero vocês lá. Compartilha lá, entra no Instagram, no nosso canal, dá uma pesquisada, vamos interagir, vamos conversar. Tudo de bom para vocês e até a próxima.